Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos da liderança cristã. Então a gente vai dar continuidade, né, um pouquinho do que a Ju trouxe no primeiro vídeo sobre esse tema liderança. E o objetivo central dessa aula é a gente compreender 4 fundamentos muito importantes da liderança cristã, para que a liderança cristã se torne não só bíblica, mas também saudável. Uh, e resumidamente, esses fundamentos espirituais são imagem, sacerdócio, serviço e poder. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. E antes de mais nada, é super importante a gente começar falando sobre um texto, né? Onde de fato começou a liderança na Bíblia, né? Não tem um texto específico que fala sobre liderança, né? Mas se a gente for perceber, desde o Éden, desde a criação, Deus já deu um papel para o homem, né? Sobre domínio. Então, em Gênesis 1:26, a gente vai ver isso com muita clareza. E diz assim: Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. E muito interessante, porque desde o início, Deus sempre deu ao homem um papel super importante em toda a criação, falando sobre domínio, falando sobre poder, influência, reinado, sacerdócio. Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre exatamente qual seria a anatomia de um líder, né? Como que seria de fato as características principais de um líder bíblico e saudável. A ideia central, né, desse bate-papo de hoje aqui é a gente entender que a liderança espiritual ela não nasce só de uma técnica, de uma carisma ou simplesmente de um lugar, de uma posição específica. Na verdade, esses 4 pilares eles vão se sustentar entre si. A gente percebe que a imagem de Deus é restaurada em nós e essa restauração produz em nós a autoridade. O sacerdócio, quando exercido debaixo da vontade de Deus, ele nos introduz a esse lugar de realeza, esse lugar de governo, esse lugar de reinado com Cristo. A influência verdadeira que se expressa pelo serviço. Então, é aquilo que a gente sempre diz, né, e brinca dessa forma, mas o exemplo, ele arrasta. Então, não adianta a gente achar que está fazendo uma boa conduta, mas na verdade, às vezes são só palavras. E quando a gente de fato age de acordo com isso, age de uma tal maneira, a gente dá um exemplo, e de fato é esse exemplo que vai promover alguma transformação, alguma mudança, e vai gerar de fato influência sobre outras pessoas, né? E por último, né? E tudo isso só se torna realidade pelo poder do Espírito Santo. Então aqui a gente está falando sobre esses 4 fundamentos específicos, né? Para que a gente de fato exerça uma liderança bíblica e saudável. Imagem, sacerdócio, serviço e poder. De novo, imagem, sacerdócio, serviço e poder. É muito interessante porque se a gente pega o texto, né, de 1 Pedro 2:9, vai dizer assim: Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 continua dizendo assim: Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Muito interessante, porque Deus, de novo, ele nos trouxe essa possibilidade como povo de Deus restaurado, para de fato anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o texto mais enfático, né, sobre esse lugar, né, de essa característica principal, né, de um líder bíblico e saudável, a gente vai ver na manifestação, né, do Pentecoste, do poder de Deus sobre o seu povo. Em Atos 1:8 vai dizer sobre isso, né, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então recebereis poder, né? Muito interessante, porque não é um poder de domínio, simplesmente, sobre pessoas, mas na verdade é um poder quando a gente de fato se sujeita à liderança do Espírito Santo dentro da nossa jornada de fé. Porque é a natureza de todo cristão, é a natureza de todo crente exercer algum tipo de influência. Porque o reino de Deus, ele promove influência, ele promove transformação, mas não é fruto de uma capacidade, fruto de uma técnica, fruto de algo que a gente produziu pelo nosso esforço, mas na verdade é fruto de uma vida debaixo da influência do Espírito Santo, que nos traz a condição, a capacidade
de promover mudança nesse lugar mesmo, né, de humildade, debaixo da graça do Senhor, fazendo a vontade dele. Então a gente vai entrar ponto a ponto agora sobre esses fundamentos, né, que eu comentei lá no começo. Então o primeiro é imagem, né? Em Gênesis 1, né, como eu trouxe agora, vai falar sobre essa questão da imagem, né? Deus nos criou a sua imagem, né? Imagem, no texto, ela está conectada diretamente com a palavra domínio, né? Se a gente for perceber, e não é um domínio simplesmente de isso aqui agora é meu, pertence a mim, mas é um domínio debaixo do governo do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor. Então, o Senhor nos deu a sua imagem, e por causa da sua imagem agora resplandecendo sobre nós, nós exercemos influência, nós exercemos autoridade, né? Então, é nesse sentido. O ser humano ele foi criado para governar, né? E esse governo é fruto da imagem que ele carrega, e que na verdade é a imagem de Deus. Só que a gente percebe que essa imagem ela foi distorcida por conta do pecado, né? Mas somente em Cristo essa imagem novamente ela foi restaurada, né? Como a gente já ouviu diversas vezes, imago Dei, né? Vivendo de acordo com a imagem de Deus. Nós fomos restaurados para viver de acordo com a imagem de Deus. Por isso, quando alguém é transformado à imagem de Deus, mais autoridade ela expressa. Essa transformação não acontece por um esforço, mas na verdade pela contemplação da glória de Deus, sustentada por disciplinas espirituais como oração, meditação na palavra, jejum e comunhão com o corpo. Olha que interessante, né? A gente percebe que não é um esforço humano simplesmente, né? Existe uma dedicação de perseverar nas disciplinas espirituais, né? Oração, meditação na palavra, jejum, mas não simplesmente num fim em si mesmo, né? Mas na verdade é nesse lugar de sujeição à vontade de Deus, nesse lugar de busca de ser mais parecido com Jesus, é que de fato a gente começa a exercer e expressar esse lugar de autoridade, né? Esse lugar de influência sobre as pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, né? Isso expande toda uma realidade que a gente não está olhando só sobre célula, só sobre os nossos liderados, né? As pessoas que o Senhor colocou no nosso meio, dentro da comunidade local, mas muito além disso, né? Na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa, né? Os nossos familiares, os nossos amigos do bairro, né? Do local onde a gente vive, todo esse lugar ele começa a ser transformado sob a influência do Espírito Santo atuando em nós, porque a gente tem cultivado esse lugar de devoção, esse lugar de oração, enfim, né? Acho que deu para entender que a autoridade de um líder não vem de um cargo, de um título, mas do quanto ele reflete o caráter de Cristo. Beleza? Amém? Vamos então para o próximo, né? Falando um pouquinho sobre o segundo fundamento, que é o sacerdócio. O sacerdócio, ele introduz a realeza, esse lugar de governo. É muito interessante porque existe um padrão na Escritura, né, na Bíblia, que ele se repete em vários momentos, né? Toda vez que existe esse lugar de governo, antes de governar, é preciso ministrar diante do Senhor. Então, é como se existisse um certo preparo, né, diante da presença do Senhor, para que de fato se consumasse esse lugar de governo sobre um lugar, sobre uma região, sobre pessoas. Então, isso a gente percebe em vários momentos na Bíblia, né? O sacerdócio ele vai sempre preceder esse lugar de realeza. E é interessante porque todo crente que vive genuinamente o seu sacerdócio, que é de fato viver esse lugar de intimidade diante da presença de Deus, ele naturalmente é conduzido também para esse lugar de autoridade, né? Esse lugar de influência. Então é natural. Tá? A gente viu na primeira aula com a Ju, né, sobre o que de fato é ser um líder, mas também que todos foram chamados para liderar, né, de alguma forma. E é muito interessante porque se você investe o seu tempo, se você gasta o seu tempo no seu sacerdócio, de viver diante da presença do Senhor, cultivando esse lugar de intimidade, cultivando esse lugar de crescer, né, desenvolvendo a sua salvação, crescendo mais em Jesus, naturalmente você é conduzido a exercer também autoridade e influência sobre outras pessoas, né? Então, resumidamente, esse segundo ponto a gente está dizendo que a pergunta decisiva não é: fui chamado para liderar, mas tenho exercido o meu sacerdócio? Muito interessante isso, né? Porque, de novo, gente, não tem a ver com liderar por si só, né? Liderar não é um fim em si mesmo, mas nasce de um lugar de cultivarmos a presença de Deus. E desse lugar onde a presença de Deus é cultivada em nossa jornada de fé, em nossa vida
de fato a gente começa a expressar, né, naturalmente esse lugar de autoridade e de influência sobre outras pessoas. Amém? O terceiro pilar, né, dando continuidade, o terceiro fundamento, desculpa, a influência, ela é pelo serviço. Então, como eu trouxe no começo, né, o exemplo, ele arrasta. Então, a lógica do reino de Deus, ela é uma lógica invertida do que a lógica humana, né? Normalmente, numa lógica humana, não tem como você exercer influência se você não dominar, se você não estar por cima, se você não for o maior que domina o menor, né? Então tem o caçador e tem a presa. Então dentro de um sistema, muitas vezes de uma lógica humana, né, de vários vieses diferentes, mas sempre partindo desse lugar do maior e do menor, né? O maior subjugando o menor. No reino de Deus, o processo ele é totalmente invertido, né? A gente percebe isso que o maior, ele na verdade, ele se dobra e serve. Né? Aquele que quiser ser o maior, ele precisa servir, ele precisa se colocar nesse lugar de humildade, de humilhação, né? Diante da presença de Deus. Então a lógica ela é invertida, né? Sobre a liderança, pela ótica do reino de Deus. Dominar não é controlar, não é se impor, mas na verdade é servir, é se colocar à disposição para servir. O próprio Jesus, quando confronta com o desejo de seus discípulos por posição, não os repreendeu por querer liderar, mas corrigiu o caminho, ensinando que a grandeza se alcança pelo serviço e que ele mesmo veio para servir e dar a vida. Né? Então, é exatamente nesse sentido que a verdadeira liderança bíblica e saudável caminha, quando nós entendemos que nós não nascemos para ser grande, nós não nascemos para controlar, nós não nascemos para impor decisões sobre pessoas ou tomar para nós a vida de pessoas, mas na verdade nós nascemos para servir. Nós alcançamos o próximo pela graça do Senhor, sob a influência do Espírito Santo, pelo serviço, pelo exemplo. Então é nesse caminho, é nesse lugar que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Então, resumidamente, todo líder verdadeiro é, antes de tudo, um servo fiel. Então ele ama a presença de Deus, ele ama o Senhor, ele vive nesse lugar de devoção e ele se sujeita para que a pessoa ela seja levantada. Ele se dobra para que o outro seja levantado. Amém? Então, esse é o terceiro fundamento. E por último, né, o nosso último fundamento, o quarto, poder para liderar. E é muito interessante porque a capacidade que muitas vezes a gente tem, por muitas vezes uma aptidão natural, né, que muitos têm na vida, nos leva muitas vezes para esse lugar de liderança. Né? Nem todos têm essa aptidão natural, mas todos podem desenvolver o sacerdócio para exercer influência e poder para liderar, porque o Espírito Santo já derramou sobre todos poder do alto, capacitação do alto, para exercer influência sobre o próximo. Amém? Então, carregar a imagem de Deus não basta sem a capacitação para vivê-la. Por isso, Deus também dá poder, não apenas identidade. Né? Todo mundo aqui, né, que lidera de alguma forma, seja um ministério, seja uma frente ministerial, ou seja uma célula, uma supervisão, uma coordenação, é muito interessante porque dentro da nossa jornada de fé, a gente tem dois momentos, né, muito marcantes na nossa jornada, que é o primeiro momento quando a gente tem esse contato, né, essa experiência com o amor de Deus, e de fato a gente é preenchido e ele nos mostra quem de fato nós somos nele, e a nossa identidade é firmada nele. Nós entendemos que nós somos filhos, que nós somos amados, escolhidos, né? Mas depois o Espírito Santo ele vem e nos preenche, ele vem e derrama sobre nós graça, ele vem e nos capacita. De fato, primeiro somos transformados, cheios, renovados, e depois o Espírito Santo nos empurra para uma missão, ele nos joga para fora, para a gente de fato exercer nosso papel, né? Como um líder, né? Como um cristão, e amando a presença de Deus, mas também fazendo o nosso papel de comissão, né? Do reino de Deus, de curar os enfermos, de batizar, de discipular. Então, todo esse combo faz parte de toda a natureza de um homem renovado na sua mentalidade, né? Que decide entregar a sua vida para o Senhor e viver para Ele. Então, é a responsabilidade. E essa responsabilidade, ela já está sobre nós, e o Espírito Santo ele nos enche de poder para nos capacitar para fazer coisas extraordinárias, coisas maiores do que a gente pode imaginar. Então, o Espírito Santo é essa capacitação sobrenatural prometida em Atos. Né?
que transforma pessoas comuns em líderes que impactam, influenciam de forma que excede sua própria capacidade natural. Então não tem a ver com a sua força, de novo, não tem a ver com o seu jeitinho introvertido, muitas vezes, não tem a ver com as suas limitações humanas ou qualquer tipo de aptidão específica que você acha que não tem, mas na verdade tem a ver com uma, uma, uma porção sobrenatural do Espírito Santo nos capacitando para viver de acordo com a vontade dele, né? Então, esse é o poder que o Senhor derramou sobre nós por meio do Espírito Santo, nos capacitando para liderar. Então, resumidamente, a unção não é uma experiência emocional, mas o poder que torna possível cumprir o chamado de Deus. De novo, não é uma experiência emocional, mas é o poder de Deus nos capacitando para cumprir o chamado de liderar. Amém? Então, concluindo um pouquinho, né, já indo para o final, concluindo essa aula, alguns tópicos importantes para a gente não esquecer. Primeiro, a liderança bíblica se sustenta em 4 fundamentos: imagem, sacerdócio, serviço e poder. Beleza? Isso eu falei lá no comecinho. Outro ponto, a autoridade espiritual nasce da semelhança com Cristo, não de uma posição ou de um título. Amém? Então não tem a ver com o que você acha sobre você, mas na verdade tem mais a ver com algo que está sobre você e te capacitando para isso, por meio do Espírito Santo. Né? Então, terceira coisa, quem não vive seu sacerdócio hoje, dificilmente exercerá domínio, dificilmente exercerá influência, governo, de alguma forma. Então, se você um dia quer ser um líder, se você um dia quer exercer influência sobre pessoas, né? Se você um dia quer alcançar o perdido, né? E viver algo saudável dentro do reino de Deus, você precisa viver o seu sacerdócio hoje. Você precisa começar a cultivar esse lugar de devoção, de intimidade com o Senhor e de estar diante da presença do Senhor todos os dias. Né? É necessário perseverar nesse lugar. Amém? Outro ponto importante é servir é o caminho, não o obstáculo, tá? Para a verdadeira grandeza no reino. Então, servir é o caminho, não é o obstáculo. Servir é a direção correta. Se você quer exercer influência, você precisa dar o exemplo, você precisa servir, você precisa se diminuir para que Cristo cresça e para que, através de Cristo crescendo na sua vida, a glória de Deus seja manifesta e vista na sua vida e, de fato, você exerça influência. E, por último, sem o poder do Espírito Santo, a liderança se reduz a um simples esforço humano. Então, nós precisamos do Espírito Santo. Né? Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Mas, muito além de um poder, nós precisamos cultivar o sacerdócio, que é cultivar essa relação com a pessoa do Espírito Santo. Para que, através dessa relação de intimidade, a gente consiga, de fato, viver de forma sobrenatural o reino de Deus e exercer influência, de fato, sobre as pessoas que o Senhor mesmo tem colocado nas nossas vidas para amar, para servir, para se doar. Então, esse é o lugar, né, que o Senhor deseja que nós continuemos perseverando e cultivando nas nossas vidas, na nossa jornada de fé. Amém? E agora algumas perguntinhas para a gente refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente falou aqui, tá bom? A primeira, em que áreas da minha vida a imagem de Cristo já está visível e em quais ainda precisa ser formada? Segunda, tenho cultivado disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, comunhão, que sustentam essa transformação? Eu tenho cultivado isso? Terceira, como tem sido minha vida de sacerdócio? Minha intimidade, serviço diante de Deus, antes de buscar alguma posição de autoridade, antes de querer estar numa plataforma, antes de querer liderar de fato uma célula, ou multiplicar uma célula, alcançar, expandir, né? Como tem sido a minha vida de sacerdócio? Quarta pergunta, em algum momento, já confundi domínio ou controle em vez de serviço? E quinta pergunta, tenho dependido do meu próprio esforço ou genuinamente buscado o poder do Espírito para liderar? Gente, isso aqui é muito importante, muito importante. É muito natural na nossa vida de liderança, né, a gente cair nesse lugar de rotina, porque a gente já sabe fazer acontecer, a gente já sabe fazer dar certo, a gente já sabe dar um bom estudo, a gente já sabe dar uma boa célula, a gente já sabe fazer a coisa acontecer, mas naturalmente a gente vai se esvaziando desse lugar de sujeição à liderança do Espírito Santo, e naturalmente a gente vai se esfriando, entrando muito mais nesse lugar de um esforço próprio, uma habilidade natural,
do que estarmos debaixo da vontade, da liderança do Espírito Santo para poder cumprir de fato a vontade dele e exercer influência sobre as pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, sabe? É muito fácil a gente cair nesse lugar de comodismo, nesse lugar de frieza e distanciamento da vontade de Deus, porque a gente está dando uma boa célula, porque a gente está fazendo algo excelente, de alguma forma. Mas as pessoas na célula não estão sendo transformadas, as pessoas na célula não estão respondendo em amor, né, respondendo em graça, cumprindo o chamado e o papel deles, né, cumprindo o sacerdócio deles também. Então, se a nossa forma de liderar não tem gerado transformação na célula, é porque provavelmente a gente se distanciou desse lugar de buscar o poder do Espírito Santo. A gente deixou de buscar esse lugar de estarmos debaixo da liderança do Espírito Santo para manifestar a sua glória na célula, nos locais onde a gente exerce influência. E agora é algo prático, né? Para a gente finalizar essa aula de hoje, uma prática da semana, né? Que é algo muito interessante para a gente incentivar isso, né? Não só na nossa vida, mas também na célula, na supervisão, né? E compartilhar isso nos grupos que a gente tem de alianças, né? De supervisão, de amizades. Escolha uma das 4 disciplinas espirituais citadas. Quais que foram citadas? Oração, meditação na palavra, jejum ou comunhão com o corpo de Cristo. E pratique-a intencionalmente nos próximos dias, observando como ela molda seu caráter e sua disposição para servir. Parece ser algo simples, né? Ser algo que na verdade deveria ser comum nos nossos dias, mas eu acho muito interessante a gente muitas vezes sair desse lugar de estar enferrujado, sabe? Desenferrujar algumas coisas e ser incentivado mesmo a compartilhar, a viver plenamente, né, essa comunhão mesmo com o corpo, de forma intencional. Então, incentivo vocês a estarem praticando alguma dessas disciplinas ao longo dessas próximas semanas, né, e compartilhar nos grupos que você tem conectado e tem comunhão. E basicamente é isso. Gente, então estamos finalizando aqui. Espero que esse conteúdo tenha abençoado vocês e fiquem espertos aí porque tem muita coisa ainda para vir, tá bom? Então é isso. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.